Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, passando aqui no canal para mais um subsídio da revista da Escola Dominical de Jovens da CPAD. Lembrando que você não pode deixar de fazer aí o seu planejamento pessoal. Aqui é só uma base, né, que eu estarei dando segundo aquilo que o Espírito me direcionou. Enfim, estamos na 9ª lição, que vai cair no dia 1º do mês 12. Isso aí, já estamos no último mês e chegando aí próximo ao fim desta revista, que tem por título A Conversão do Centurião e de sua família. O texto do dia está em Atos capítulo 10, versículo de número 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A síntese: Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, mas ama a todos igualmente. Aqui na agenda de leitura, querido professor, seria muito bom você aí montar um grupo do WhatsApp, se já tiver, incentive aí os seus alunos da Escola Dominical a estarem lendo esta agenda de leitura diária, tá bom? O objetivo da lição, como sempre, são 3. Refletir a respeito da pessoa do centurião Cornélio, mostrar como Pedro reagiu diante da visão que teve da parte do Senhor e destacar a conversão e o batismo com o Espírito Santo de Cornélio e de sua casa. Confesso que essa lição está muito prazerosa, tem muitas coisas boas para a gente descobrir e aprender também através desta lição. Muito top, muito top. E você que já é inscrito no canal, já deixa o seu like aí agora. Isso, não deixa para depois não, deixa o seu like agora. E você que está passando aqui pela primeira vez, bem-vindo a este canal. E se inscreva, toca no sininho para você continuar aí recebendo os subsídios das revistas. Lembrando que aqui não só tem comentário, né, sobre pré-aula da revista da Escola Dominical, como também tem algumas pregações, palavras de reflexões, também temos aqui A Bíblia Não Diz, aí uma playlist muito top. Eu te convido aí, ó, tá aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, aqui o link dessa playlist, A Bíblia Não Diz, coisas que os pregadores falam, mas que não estão na Bíblia. Seria muito bom você dar uma conhecida aí, que eu achei muito legal essa parte. Bom, e a leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 a 5, versículo 34 a 36 e versículo 45 a 48. Seria muito bom você aí fazer com que os seus alunos lessem esta leitura em classe. Bom, a introdução eu coloquei assim. No capítulo 9, do versículo 32, a partir do versículo 32, vemos que Pedro, o pastor presidente da igreja, resolveu visitar os irmãos de toda parte. Ele, ao chegar na cidade de Lida, cura um homem de paralisia e em seguida é convocado para estar na cidade de Jope, a 15 quilômetros de Lídia. E, de uma certa forma, estando lá nessa cidade, consolando os irmãos e as viúvas por causa da perda de Dorca, mas sua presença faz com que ele clame ao Senhor em oração e ela então é ressuscitada pelo poder do Espírito do Senhor e por lá ele passa um tempo na casa de um homem chamado Simão, curtidor de couro. Bom, é bom a gente lembrar que as ocupações muitas vezes são citadas junto com o nome da pessoa para melhor identificá-la, como vemos no verso 16, 14, no capítulo de número 18, versículo 3, no capítulo 19, versículo de número 24, e no segundo livro de Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Mas nesse caso é de relevância muito especial, pois o curtidor de couro estava envolvido no tratamento de peles de animais mortos. Isso significa contato com coisas impuras, segundo a lei judaica. Por isso, era muito desprezado pelas pessoas. A decisão de Pedro se hospedar na casa de Simão, o curtidor de couro, já demonstrava uma disposição de rejeitar o preconceito judaico e preparar o caminho para sua visão iminente
e para a missão junto aos gentios, que era tão desprezado como os impuros. O primeiro tópico da lição é o centurião Cornélio. Capítulo 10, versículo número 1, diz o texto: E havia em Cesareia. Cesareia é uma cidade que está a 48 quilômetros ao norte de Jope. Esta cidade recebeu esse nome em homenagem a Augusto César. Era o quartel-general das forças da ocupação romana. Cidade situada na costa do mar Mediterrâneo e edificada por Herodes, que era a metrópole romana judaica. Primeiro subtópico: o centurião da corte chamada italiana. Cornélio, nome latino, popularizado quando Cornélio Sulla libertou cerca de 10.000 escravos mais de 100 anos antes desse Cornélio, o centurião. Este nome tendo origem do latim Cornélio, que possivelmente deriva de corno, que quer dizer corno, chifre, que simboliza, que tem um símbolo primitivo de força, autoridade e elevação. E por isso atribuído ao significado de durabilidade e estabilidade. O texto diz que Cornélio era um centurião, ou seja, ele comandava uma unidade militar em geral com no mínimo 100 homens, como vemos também lá em Lucas capítulo de número 7, versículo de número 2, um outro centurião que recebeu a cura do seu servo. Lembrando que uma legião romana tinha no mínimo aí 6.000 homens e era dividida em 10 regimentos, cada um com nome. A de Cornélio se chamava o regimento italiano, o império, o regimento italiano, e o outro regimento se chamava imperial, como vemos em Atos capítulo 27, versículo de número 1. Cada centurião comandava mais ou menos a sexta parte do regimento. Os centuriões eram cuidadosamente selecionados. Todos os nomes mencionados no Novo Testamento parecem ter qualidades nobres, como está lá, vou repetir, em Lucas capítulo 7, versículo de número 5. Lembrando que estes centuriões davam a estabilidade necessária a todo o sistema romano. Segundo subtópico, um homem piedoso. O texto de Atos capítulo 10, versículo de número 2, revela que Cornélio era piedoso e temente a Deus. Essas palavras indicam que esse gentil participava dos cultos realizados na sinagoga e que certamente ele era um prosélito. O que é isso? É um seguidor da religião judaica, porém ele não era circuncidado. Ele observava as leis, mantinha alguns costumes como os da alimentação, porém ele não era circuncidado. Mas era um grande homem temente a Deus, piedoso e que acreditava no único só Deus. Terceiro subtópico, a visão de Cornélio, que se deu por volta das 3 horas da tarde, ou aí, dependendo de algumas traduções bíblicas, na hora nona, que usualmente é a hora da oração, como vemos lá em Atos capítulo 3, versículo de número 1, quando Pedro e João subiam para o templo para orar. Um outro indício que Cornélio seguia as práticas religiosas judaicas, já que este homem está orando justamente na hora nona, 3 horas da tarde. Isso faz com que a gente entenda que ele, de fato, ele praticava as coisas ensinadas no judaísmo. Ele viu um anjo, Hebreus capítulo de número 1, versículo 14, vai nos mostrar que eles são espíritos ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação. Não. E aqui nesse caso, Cornélio não está tendo um sonho, ele está tendo uma revelação a qual o anjo fez a Cornélio enquanto ele orava. Versículo de número 30 mostra que de fato não é um sonho, ele não está tendo ali um êxtase. Cornélio respondeu no capítulo 10, versículo 30, vou ler aqui. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava na minha casa orando,
E a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupa resplandecente. Ele está falando que ele não estava em êxtase, não foi um sonho, mas sim ele pôde contemplar essa grande revelação. O papel deste anjo era unir Cornélio a Pedro, pois ele precisava ouvir da parte de um mensageiro humano a respeito do caminho da salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículos de número 12, vale a pena a gente lembrar que Pedro nos informa que os anjos atentaram, desejam muito pregar o evangelho, mas esse papel Deus nos deu, como vemos lá em Marcos capítulo 16, versículo de número 15. E Deus ainda está à procura de homens que possam levar a palavra das boas novas. Como vemos lá em Isaías capítulo 6, versículo de número 8. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Que Deus possa usar a sua vida para falar aos homens. Segundo tópico, o reconhecimento de Pedro. Obedecendo a ordem dada pelo anjo de enviar homens em busca de Pedro, que estava em Jope, como vemos aí em Atos capítulo 10, versículo de número 5. Ele deu ordem para que os soldados fossem até Jope e trazer a Pedro em sua casa. Primeiro subtópico, a visão de Pedro. No dia seguinte, quando os soldados de Cornélio estavam perto da cidade de Jope, Pedro foi até o terraço para orar, pois já era a hora sexta, isto é, meio-dia. Estando ainda na casa de Simão, o curtidor, como vemos no versículo de número 9 do capítulo 10. Uma pequena observação. Era comum às casas orientais os telhados serem planos com escadarias externas. O terraço superior era usado como lugar apropriado para o momento de privacidade e descontração. Após a oração de Pedro, ele sentiu muita fome. Enquanto aguardava a refeição, ele então teve uma visão. E na visão ele viu uma forma perceptível e aguçada um grande lençol que descia do céu com vários animais impuros e puros, toda espécie de quadrúpedes, inclusive os animais limpos e sujos, como vemos lá em Levítico capítulo de número 11. Pedro demonstra, ao recusar a ordem que lhe foi dada de matar e comer aqueles animais limpos e impuros, que ele era bom observador das leis do puro e do impuro, além de chamada kosher. E a voz lhe diz, e a voz então responde a Pedro: não chame impuro ao que Deus purificou. Lembrando que Jesus já havia preparado o caminho para serem postas de lado as leis sobre os alimentos, essa lei do kosher, puro e impuro. É só observar aí Mateus capítulo de número 15, versículo 11, e também Paulo faz a mesma coisa lá quando escreve para Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, do versículo 3 a 5. Segundo subtópico, Deus não faz acepção de pessoas. Quando os soldados chegaram na casa de Simão, o curtidor, Pedro os convidou a entrar, como vemos no capítulo 10, versículo 23. Isso já estava demonstrando, quando Pedro recebe eles e oferece alojamento, porque eles dormiram lá, que as portas ou as muralhas que estavam impedindo do evangelho alcançar os gentios estava sendo destruída, desmoronada. Porque esse relacionamento íntimo com os gentios era uma prática muito preconceituada pelo judaísmo. Ou seja, não havia assim, uma aceitação somente para aqueles que de fato demonstrassem se tornar religioso, um prosélito. Mas esses homens não são prosélitos, como eu disse, eles não são circuncidados. Então não há uma boa aceitação dos judeus para com esses homens, pois eles são gentios e também são romanos inimigos, né?
No dia seguinte, ao chegar em Cesareia, Cornélio, juntamente com seus parentes e amigos mais íntimos, como vemos lá no capítulo 11, versículo de número 12, aproximadamente as 6 irmãos acompanharam o apóstolo Pedro, que chegando na casa de Cornélio, foi recebido por Cornélio com uma atitude muito diferenciada. Cornélio se prostra diante de Pedro, talvez querendo homenagear o apóstolo como alguém superior, já que ele estava ali como o ministro de Deus. Mas Pedro manda ele se levantar e dizer: sou homem como você. Pedro, então, ouviu toda a história relatada por Cornélio e diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Versículo 34 e 35. O que Pedro está afirmando aqui foi afirmado também por Moisés em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, pelo rei Josafá em 2 Crônicas capítulo 19, versículo 7, pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 11, e novamente por Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 17. Pois Deus é Senhor de todos, tanto de judeus quanto de gentios. Porém, isto não bastava para que Cornélio fosse salvo. Ser temente, piedoso, ser um homem bem religioso, isso não bastava para ele ser salvo. E as suas boas obras também não, porque a salvação não é por obras, mas pelo dom gratuito dado por Deus, que é a fé em Cristo Jesus. Terceiro subtópico, o sermão de Pedro, que aqui na lição está escrito que foi um sermão bem curto, breve, que na verdade não foi. Só você prestar atenção aqui, ele aproveita a oportunidade, estando na casa de Cornélio, e faz o seu, de fato, poderoso sermão, que começou com o batismo de João, ou seja, ele começou a pregar, dizendo que João pregava o batismo para o arrependimento, e a Bíblia aí vai falar pelo menos de 7 tipos de batismo. É bom você dar uma pesquisada, professor, até ele chegar na ressurreição de Cristo. Ou seja, a pregação de Pedro está lá do capítulo 10, versículo 37, até o versículo de número 40. Foi pouca coisa não, hein? Ou seja, que nós também possamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para cumprir a tarefa do ID, né? Seja na escola, na faculdade, no curso, na fila, seja com nossos vizinhos, que possamos estar sensível à voz do Espírito Santo para que possamos ganhar as pessoas que Deus tem nos aproximado e que elas ainda não foram alcançadas por essa tão maravilhosa graça. Terceiro e último tópico, a manifestação sobre os gentios. Primeiro subtópico, os gentios são batizados com o Espírito Santo. Estando Pedro ainda pregando, caiu sobre os seus ouvintes o poder do Espírito Santo. E os judeus os judeus que acompanhavam Pedro, a saber, 6 irmãos, ficavam admirados, dizendo: até sobre os gentios? O que, segundo parece, que os primeiros cristãos judeus não conseguiam compreender que o evangelho fosse para os gentios, tanto quanto para os judeus, e que aquele teria igualmente participação nos benefícios da redenção, como vemos em Atos capítulo 2, versículo 39, a promessa que está de pé. E você precisa parar ali e refletir que quando Pedro está falando em Atos capítulo 2, ele está falando aos judeus. Esta promessa diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos, judeus. Mas ele continua: e a tantos quantos estão longe, os judeus espalhados. Mas ele encerra dizendo: e a todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. Ou seja, não é só para os judeus, é para todos aqueles que ouvir e atentar para o chamado de Deus, esta maravilhosa promessa. Ou seja, aonde você está aí agora, professor ou aluno, este é o momento de pedir a Deus renovação, revestimento desse maravilhoso poder chamado de batismo no Espírito Santo. Aqui nessa passagem estamos vendo uma demonstração
de que Deus não faz acepção de pessoas e que aqueles que estavam sendo plenamente aceitos no corpo de Cristo mediante a fé, mesmo não estando circuncidados, estariam recebendo esse grande e maravilhoso batismo. Segundo subtópico, os gentios são batizados em água. O batismo em água simboliza a nossa união com Cristo e a marca do nosso ingresso na Igreja de Cristo, como vemos em Marcos capítulo 16, versículo 16, Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5 e 1 Coríntios capítulo de número 12 a 13. É uma prova externa de arrependimento e de fé em Cristo Jesus. Infelizmente, algumas pessoas vivem adiando essa decisão, dizendo que ainda não estão prontos, já outros adiam pensando que não vão mais poder aproveitar a vida, o que na verdade não passa de mentira de Satanás. Porque o maior prazer da nossa vida é morrer para o mundo e viver para Cristo. Isso não significa que nós não vamos ter direito de ser felizes nessa terra. Pelo contrário, de fato vamos estar sendo livres de algumas coisas ruins, como a pornografia, prostituição, o alcoolismo, drogas, e tendo uma vida limpa e saudável, né? Ou seja, estamos felizes. Terceiro e último subtópico, a aceitação dos gentios. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra do Senhor e questionaram a Pedro. E que logo em seguida ouviu a exposição de Pedro de todo o ocorrido, como vemos lá no capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos. E ao ouvir todo o relato de Pedro, todos glorificaram a Deus e aceitaram o fato de que Deus também estava salvando os gentios. É isso aí. Chegamos no final da nossa pré-aula desse subsídio da revista da Escola Dominical e eu espero que você aí tenha tirado alguma coisa boa para o seu planejamento de aula aí e que Deus em Cristo te use aí muito aí na Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça também de, se você está passando pela primeira vez, antes de mudar para outro canal, de se inscrever nesse canal e que Deus em Cristo vos abençoe. Graça e paz.